Então, turma, bom dia, né? Vamos retomar as nossas atividades, agora de modo remoto. Então, por se tratar da primeira aula, eu peço que, se o áudio não ficar bom, a imagem não ficar boa, vocês comentem para que na próxima aula a gente possa ajustar isso e vocês consigam assistir a aula da melhor forma possível. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a assistência à saúde, o funcionamento do hospital e a assistência de enfermagem. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando sobre os registros de enfermagem. Então, já foi postado no Classroom o nosso cronograma. Também será postada a atividade referente a essa aula, né? Então, será postada uma única atividade referente às 3 aulas dessa semana, a minha, a do professor Lucas e a da professora Emanuele. Espero que vocês consigam aprender, então, compreender da melhor forma possível o que foi ensinado, e qualquer dúvida nós estamos à disposição para discutir com vocês. Então, o que é um hospital? Então, a palavra hospital, ela tem origem latina e ela tem uma origem relativamente recente, né? Então, ela vem da palavra hospes, que significa hóspedes. Por quê? Porque antigamente, nessas casas de assistência, eram recebidos não só doentes, mas também peregrinos, pobres, enfermos. E o termo hospital, ela tem hoje a mesma acepção da palavra grega nosocômio, né, cuja significação é tratar os doentes. Os primeiros hospitais, quando foram construídos, ainda na era medieval, eles ficavam próximos aos mosteiros e a assistência era prestada aos pacientes pela Igreja Católica, né? Então, ele tinha nesse momento um caráter essencialmente filantrópico. No Brasil, o primeiro hospital criado foi a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, que estava relacionado, ele tinha ligação justamente com a Igreja de Nossa Senhora da Luz. Ele foi inaugurado em 1540, juntamente com a igreja, e funcionou até 1630, quando o conjunto foi saqueado por holandeses e depois incendiado. Já o hospital brasileiro mais antigo, que ainda está em funcionamento, é a Santa Casa de Misericórdia de Santos, situada em São Paulo. Ela foi erguida em 1543 e em 2019 ela completou 476 anos. E quais são os conceitos de hospital? Então, como se é definido o que é um hospital no Brasil? No Brasil, o governo federal, através do decreto 37.773, então anterior à lei orgânica do SUS, ele estabeleceu e conceituou o hospital como uma instituição destinada a internar para diagnóstico e tratamento de pessoas que necessitam de assistência médica e cuidados constantes de enfermagem. Já em 1977, o Ministério da Saúde, através da portaria número 400, ele aprovou as normas e padrões que uma instituição, que um hospital deve seguir, sendo ele hospital geral, de pequeno porte e médio porte. Então, a depender do tipo de hospital, ele determinou quais são as normas e padrões que as construções devem seguir. Já mais recentemente, a Anvisa publicou uma resolução, a RDC número 50, que ela vai dispor sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, ao fazer uma obra de um hospital, o serviço de engenharia e de arquitetura, ele deve seguir padrões e normas estabelecidos pela resolução número 50 da Anvisa. Então, lá vai estar determinado todo o padrão, então, como deve ser construído, altura de rampa, qual a disposição dos leitos, qual a disposição de tomadas, disposição dos gases. Então, tem todo o padrão e norma que se deve seguir ao construir um hospital, tanto ao construir como ao reformar um hospital. De acordo com a RDC número 50, o que é um hospital? É um estabelecimento de saúde dotado de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica, curativa e de reabilitação. Podem dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, atendimento de urgência e emergência e de ensino e pesquisa. Então, um hospital, como a gente já viu, ele não é apenas para assistência médica curativa. Ele tem outras situações. Então, ele tem outros
atividades, né, como de prevenção, assistência ambulatorial, pesquisa, urgência e emergência. Ainda em 2002, se alterou, né, se incluiu a RDC número 50, a RDC número 307, que alterou a RDC número 50 e complementou alguns pontos. Então, na verdade, ela veio para complementar a RDC número 50 com o que não foi abordado anteriormente. Ainda falando sobre os conceitos de hospital. Então, a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde, ela determina que o hospital é o quê? É parte de um sistema integrado de saúde cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, seja de forma preventiva como curativa, incluindo serviços extensivos à família, em seu domicílio e ainda um centro de formação para que trabalhe no campo de saúde e das pesquisas biossociais. Então, como a gente já viu, ela não tem função apenas curativa, mas também a função preventiva e de ensino e pesquisa. O Ministério da Saúde ele determinou que o hospital é o quê? É um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela, ou de não internação no caso de ambulatórios e outros serviços. Então, no hospital, a gente vai ter tanto o serviço de internação como de não internação no ambulatório, como veremos mais adiante. Então, resumindo, quais são as funções do hospital, né? Ela tem função preventiva, restaurativa, de ensino e pesquisa. Então, as funções do hospital, elas evoluíram com sua própria história, deixando de ser apenas um centro de diagnóstico e tratamento da doença para assumir uma postura mais completa no seio da comunidade. Então, de acordo com a OMS, o hospital moderno, hoje em dia, ela possui funções na comunidade relacionadas não só à restauração da saúde, mas também à prevenção da enfermidade, educação e pesquisa. Então, o hospital moderno, diferente dos hospitais da era medieval, ela não tem função apenas curativa, né? Então, diferente dos hospitais de guerra que existiam anteriormente, que foram criados apenas para tratar os doentes, o hospital moderno, ele tem outras funções, né? De prevenir, de restaurar, de ensino e de pesquisa. Ainda sobre as funções dos hospitais, então, ele deve realizar a prestação de atendimento médico e complementares aos doentes em regime de internação, desenvolver sempre que possível atividades de natureza preventiva, participar em programas de natureza comunitária, procurando atingir o contexto sociofamiliar dos pacientes, incluindo aqui a educação e saúde, que abrange a divulgação dos conceitos de promoção, proteção e prevenção da saúde. Então, a depender da comunidade em que aquele hospital esteja instalado, ele deve realizar ações na sua comunidade, né, de maneira preventiva, buscando promover e proteger a saúde da comunidade. Agora nós vamos ver como se classificam e que tipos de hospitais existem atualmente. Então, a depender da finalidade, da quantidade de leito, de qual doenças ele vai atender, a gente vai ter uma classificação e um tipo de hospital. Então, primeiramente, quanto à finalidade ou tipo de assistência, as instituições podem ser um hospital geral, então ele vai assistir a pacientes de várias especialidades, tanto clínicas quanto cirúrgicas, podendo ser limitados a grupos etários. Então, a gente pode ter um hospital geral infantil, ou um hospital geral geriátrico, que vai atender a várias especialidades, mas que vai atender a um público específico, a uma faixa etária específica. Ou a gente pode ter grupos de comunidade, então, por exemplo, os hospitais militares, ou ainda apresentar uma finalidade específica, como os hospitais de ensino. Então, o hospital geral ele assiste a várias especialidades, mas ele pode ser limitado a um grupo etário, a um grupo de comunidade, ou ter uma finalidade específica. Temos também os hospitais especializados, que ele vai assistir predominantemente pacientes com alguma patologia específica. Então, a gente pode ter um hospital psiquiátrico, um hospital da oncologia, um hospital que atende apenas a pacientes com HIV. Então, no caso do hospital especializado, ele vai atender pacientes predominantemente de uma única patologia, ou de um grupo de patologia específico. Quanto à administração ou à entidade mantenedora, a gente pode identificar o hospital como um hospital público, então ele é administrado por uma entidade governamental municipal, estadual ou federal, então ele é 100% ligado ao SUS. A gente pode ter um hospital particular, nesse caso ele vai pertencer a uma pessoa jurídica de direito privado. Então, os hospitais particulares, né, que eles são
eles têm um dono, ele tem uma empresa que gerencia. A gente pode ter um hospital privado sem fins lucrativos. Nesse caso, a gente tem os hospitais beneficentes ou filantrópicos, que são mantidos com contribuições e doações particulares para prestações de serviços a seus associados. Então, no caso dos privados sem fins lucrativos, nós podemos falar dos hospitais beneficentes relacionados, por exemplo, à Igreja Católica ou relacionados a alguma instituição. Nesse caso, ele se mantém com doações e contribuições particulares para a prestação de serviço a seus associados. Então, ele recebe esse dinheiro para prestar um serviço a uma determinada comunidade. O hospital sem fins lucrativos, ele presta serviço para a população por intermédio do SUS. Então, ele recebe esse dinheiro para essa prestação de serviço, mas ele realiza o serviço à comunidade por intermédio do SUS. Então, o paciente ele não vai pagar para receber aquele serviço, né? Enquanto isso, a unidade ele vai receber, através de doações, o pagamento daquele serviço ou daquela instituição no geral. Quanto ao nível de competência, então, nós já observamos que o hospital ele pode ser geral, ele pode ser especializado, e agora nós vamos ver quanto ao nível de competência. Então, ele pode ser primário, nesse caso, ele vai atender de forma principalmente de práticas preventivas e a clínica básica, né? Então, a gente tem um hospital primário, onde você vai fazer atividades de profilaxia e atendimento à clínica médica básica, né? Clínica médica de enfermagem. Então, o secundário, a clínica básica, não possui recursos avançados e tecnológicos. Desculpa. Nós temos também um hospital terciário. Então, ele apresenta um desenvolvido nível tecnológico. Então, como a gente pode observar, esse nível de competência, ele diz respeito ao nível tecnológico do hospital. Então, a depender da necessidade do paciente, ele vai ser encaminhado para um hospital de nível primário, secundário ou terciário. À medida que aumenta o nível dos serviços médicos, aumenta o nível de capacitação dos recursos humanos e a sofisticação tecnológica dos equipamentos. Então, à medida que a gente tem o aumento do nível da competência, a gente também tem que ter recursos humanos mais especializados para que façam bom uso dessa sofisticação tecnológica que esse nível de competência vai exigir. Quanto ao porte, então, o porte do hospital diz respeito à quantidade de leitos que aquele hospital mantém funcionando. Então, o hospital de pequeno porte ele tem capacidade menor ou igual a 50 leitos. A gente tem um hospital de médio porte que possui de 51 a 150 leitos e o hospital de grande porte que tem de 151 até 500 leitos. A gente ainda pode dispor de um hospital de porte especial ou extra, que dispõe de quantidade superior a 500 leitos. Quanto ao tempo de permanência, então, nós temos um hospital de internação integral, então, também conhecido como hospital de base. Este é o modelo tradicional de internação mais conhecido, onde o paciente ele vai dar entrada no hospital, fica internado, ou seja, ele vai realizar todos os procedimentos e a recuperação sem sair daquela instituição, até que ele finalize o seu tratamento e receba a alta pelo médico responsável. Após essa liberação, o paciente está autorizado à realização da sua saída. Nós temos também um hospital de internação parcial, que a gente vai chamar mais comumente de hospital-dia. Atualmente, o hospital-dia tem sido amplamente utilizado devido à sua facilidade de acesso e de saída. Então, muitos, inclusive, oferecem a mesma qualidade e diversidade de operações como o hospital com internações ditas convencionais, somente difere pela sua assistência essencialmente diurna. Então, o paciente ele faz o seu atendimento, ele faz os seus exames e ele retorna logo para casa. Ele não vai ficar internado por um longo tempo nesse hospital-dia. Temos também um hospital de longa permanência, que é um hospital na qual a média de permanência excede os 60 dias. Particularmente, ele se refere a hospitais psiquiátricos e de características semelhantes. Então, devido à diversidade de sua atuação, ele tem sido classificado como muitos tipos. Inclusive, eles vão ser classificados de acordo a 4 finalidades distintas. Então, alternativa ao tratamento psiquiátrico, continuação da internação realizada da maneira integral,
manutenção do procedimento ambulatorial e reabilitação e apoio a pacientes com patologias crônicas. Então, nesse caso, o hospital de longa permanência diz respeito a hospitais onde o paciente ele vai ficar internado por mais de 60 dias. Atualmente, com a pandemia instalada no Brasil, muita gente ouve falar sobre os hospitais de campanha. E o que são os hospitais de campanha, né? Ela é uma unidade médica móvel ou um mini hospital que cuida temporariamente das vítimas no local antes que elas sejam transportadas com segurança para instalações permanentes, né? Este termo é utilizado predominantemente com referência a situações militares, mas nesse caso ele também pode ser utilizado em caso de desastre, em caso de pandemia. E esse conceito ele foi herdado do campo de batalha e agora é aplicado em caso de desastres ou acidentes graves, assim como na saúde. No Brasil, lançou-se, né, para que a gente tenha um padrão que se leve em consideração qual a estrutura que se deve disponibilizar em um hospital de campanha. A Anvisa lançou uma nota técnica, número 69 de 2020, onde ela trouxe recomendações de como estruturar essas unidades durante o enfrentamento da emergência em saúde pública causada pelo Covid-19. Então, nessa nota técnica, ela estabeleceu quais os padrões estruturais que se deve dispor para para se instalar um hospital de campanha, né? Além das recomendações estruturais, a Anvisa também estabeleceu algumas normas. Então, a equipe assistencial e de apoio deve ser treinada em quantidade adequada, deve ser disponibilizado álcool em gel nos locais de atendimento, corredores de circulação, entradas e demais ambientes. O gerenciamento logístico deve garantir suprimentos, medicamentos e equipamentos suficientes em todo o período de funcionamento e dispor de retirada e transporte adequado dos exames ao laboratório de referência. Então, isso é um ponto muito importante, porque muito se ouviu falar de profissionais que estavam se queixando da falta de EPIs. Então, essa norma técnica regulariza que tem que se haver um gerenciamento logístico para a garantia desses suprimentos, né? O hospital de campanha, ele também deve fornecer orientações assistenciais e sobre o fluxo de atendimento dos pacientes, que deve ser de conhecimento de todo profissional envolvido. O hospital de campanha deve dispor também de orientações de recomendação para a higiene das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, da importância da limpeza dos ambientes, dos equipamentos e imobiliário, e o gerenciamento dos resíduos. Então, para onde vão ser esses resíduos, de que forma eles vão ser transportados, e o treinamento sobre as rotinas de fluxo que serão realizadas. Então, essa nota técnica, além dos requisitos estruturais, a gente traz recomendações para os profissionais, né, sobre o uso de EPI, sobre a disponibilização do uso de álcool em gel, sobre o gerenciamento desses suprimentos. Então, tudo consta nessa nota técnica, né? Ainda sobre a classificações e tipos dos hospitais, nós temos sobre a disposição, ou seja, sobre a estrutura física de um hospital. Então, ele pode ser monobloco, quando ele oferece os serviços concentrados em uma única edificação. Ele pode ser multibloco, então a gente vai ter os serviços distribuídos em edificações de médio ou grande porte, que vão ser interligados ou não. Então, várias edificações, vários blocos de edificações que vão formar um único hospital. Ele pode ser pavilionar. Nesse caso, os serviços eles vão ser divididos em prédios isolados de pequeno porte, que vão ser interligados ou não. Ele pode ter sua estrutura física horizontal, ou seja, ela vai ser predominantemente disposta em horizontal, ou vertical, que vai apresentar uma estrutura na dimensão vertical. Em relação ao corpo clínico, a gente pode dividir de que forma? Então, a gente pode ter um corpo clínico aberto, então, tendo ou não médicos efetivos, permite que outros efetuem internações e assistência aos seus pacientes. Então, nesse caso, a gente tem um hospital onde o médico ele vai ter médicos efetivos, mas ele permite que outros médicos efetuem internações e assistências naquele hospital. A gente pode ter um corpo clínico fechado, então, nesse caso, ele vai ter um corpo clínico permanente e vai permitir apenas eventualmente, então, mediante permissão especial em casos especiais, que profissionais externos realizem assistência naquele ambiente. E pode ter um corpo clínico misto, então um hospital que mesmo tendo corpo clínico permanente, ele pode admitir que outros médicos internem e assistam seus pacientes no seu hospital, né, naquela estrutura. Sobre essa classificação em tipos de hospital, a gente viu que existem diversas classificações e diversos tipos de hospital.
Então, um hospital, ele recebe cada classificação de acordo com cada função, né? Então, ele tem uma classificação do corpo clínico, ele tem uma classificação quanto à estrutura física, então, ele não é só um hospital de corpo clínico aberto, ele vai ser um hospital de corpo clínico aberto, com assistência particular, com estrutura monobloco, então, um hospital, ele vai ser classificado diante das suas diferentes características. E em relação à organização hospitalar, então o hospital ele deve estar instalado em local de fácil acesso, livre de agitação e de barulho. E sempre muito bem sinalizado. Então, a intenção dessa sinalização é para evitar, por exemplo, barulho naquele local, som alto, carros de som passando naquele ambiente. Então, o hospital ele deve ser sempre localizado em um local de fácil acesso para que a população consiga chegar até o hospital de forma tranquila, não só a população, como também ambulâncias e até mesmo os profissionais. Então, evitar locais onde a gente tem um trânsito elevado para chegar naquele hospital, onde a gente tenha situações de engarrafamento muito presentes ao redor. Então, deve ser sempre um local de fácil acesso e muito bem sinalizado para evitar a agitação e o barulho ao seu redor, né? Então, em geral, o hospital é subdividido em departamentos, dispondo cada departamento de recursos materiais, humanos e serviços auxiliares que vão garantir o seu funcionamento, né? Então, como se dá essa organização hospitalar? Em relação à administração, a gente vai ter as divisões técnicas, então, nesse caso, a gente vai ter a organização de enfermagem, farmácia, nutrição, medicina. A gente vai ter também as divisões administrativas, então, vão se relacionar à diretoria, secretaria, registro geral, contabilidade. Além disso, a gente vai ter os serviços de apoio, como almoxarifado, lavanderia, limpeza, manutenção e transporte. Um exemplo de departamentalização é um hospital constituído, por exemplo, de conselho diretivo, da direção do hospital, do corpo clínico, então, os profissionais da saúde, os serviços de apoio clínico, então, por exemplo, os serviços de diagnóstico e de tratamento, os serviços técnicos, então, nesse caso, a gente vai ter a enfermagem, nutrição, a dietécnica, então diz respeito aos profissionais que vão atuar nesse hospital, o serviço de apoio administrativo, então a gente vai ter relacionado principalmente a finança, a contabilidade, o serviço de engenharia que vai manter essa estrutura funcionando de forma adequada, a lavanderia, a zeladoria, o transporte, etc. Aqui a gente vê um fluxograma que nos traz como se dá essa organização hospitalar, né? Então, a gente tem um conselho deliberativo, uma superintendência, uma diretoria clínica. Então, a gente tem aqui profissionais que dizem respeito à diretoria. Depois, a gente vai ter esse apoio de assessoria a essa diretoria. E, posteriormente, a gente vai ter essa divisão desses profissionais, né? Então, divisão de hotelaria hospitalar, de engenharia, departamento de apoio médico e departamento de atenção à saúde. Então, dessa forma, nesse fluxograma, a gente tem um exemplo, por exemplo, de como funciona essa organização hospitalar. Como nós já vimos, é o que é que determina como deve ser uma área física hospitalar. Então, não é qualquer prédio que pode se funcionar um hospital. Não, existem regras que devem ser seguidas para se construir ou se reformar um hospital, né? Para que a gente consiga manter nessa estrutura física um hospital funcionando da melhor maneira possível. A resolução RDC, número 50, ela determina essas normas de construção da área física hospitalar. Então, ela vai determinar tudo, desde a altura das rampas, a disposição das tomadas, a disposição dos gases, a quantidade de portas que a gente deve ter. Além disso, ele determina quais são as áreas físicas, então, quais são as áreas que fazem parte de um hospital, como, por exemplo, os quartos, o ambulatório, o posto de enfermagem, copa, sala de serviço, sala de utilidades, de curativos, rouparia, sala para guarda de material, depósito de material e limpeza, sala de prescrição médica e banheiros. Essa área física hospitalar, ela vai ser determinada a partir do porte, então a partir da quantidade de leitos que aquele hospital ele atende, a partir da especialidade que aquele hospital atende. Então, a depender da categoria que aquele hospital está incluso, a gente vai ter uma disposição dessa área física hospitalar. Né? Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de um centro cirúrgico em corredor único. Então, a RDC número 50, ela vai determinar
como toda essa estrutura, ela deve estar disponível. Então, como ela deve estar disposta, né? Então, por exemplo, a quantidade de banheiros que você tem que ter, a depender da quantidade de profissionais que vão atuar naquele local, a quantidade de pacientes que você vai receber. Então, a RDC, ela vai trazer todas essas informações. Na área física hospitalar, é importante que a gente consiga determinar a classificação dessas áreas. Então, o ambiente hospitalar é classificado por 3 áreas específicas, que serão a área crítica, a área semicrítica e a área não crítica, a depender da classificação das áreas. O profissional, ele vai estar disposto ao nível de contaminação, tanto o profissional como o paciente estarão dispostos ao nível de contaminação, e a depender da classificação da área, a gente vai ter, por exemplo, um padrão de uso de EPIs, a gente vai ter um padrão de limpeza desse hospital. Então, por isso que se dá a importância de classificar essas áreas hospitalares. Então, cada uma delas apresenta um nível de risco sobre a segurança do profissional e requer um tipo de prevenção e cuidado. Qual é a área crítica? É a área onde o profissional de saúde está exposto ao risco de contaminação infecciosa pelo contato direto com pacientes infectados, como é o caso do bloco cirúrgico, da UTI neonatal, da sala de hemodiálise e da unidade de queimados. Então, nessas áreas críticas, o profissional ele deve ter maior atenção o tipo de prevenção e do cuidado que ele vai ter ao ter contato com esse paciente e até mesmo com a estrutura física daquele local, né? Então, é uma área crítica e ele tem grande risco de contaminação infecciosa. A gente tem a área semicrítica, que ele vai oferecer risco de transmissão de micro-organismos, mas em menor escala. Então, a área semicrítica, em relação à área crítica, ele vai ter um risco de contaminação, mas um risco de contaminação menor, como é o caso da enfermaria, dos ambulatórios, da farmácia, de medicamentos já preparados e dos banheiros. E nós vamos ter a área não crítica. Então, a área não crítica, ela não é ocupada por pacientes, e são as mais seguras do ambiente hospitalar, como a secretaria, a administração, o almoxarifado. Então, podemos observar que na área crítica, ela não é ocupada por profissionais, ela diz respeito principalmente aos locais de administração do hospital. A partir do momento que uma área ela é ocupada pelos pacientes, a gente já tem um nível de transmissão, então ela já é considerada semicrítica. A depender desse nível, a gente pode considerá-la como área crítica, né? Então, o profissional, a depender da área em que ele vai trabalhar, ele deve ter um nível de prevenção e de cuidado, quanto ao uso de EPIs, e quanto à lavagem das mãos, desinfecção, etc. Ainda sobre a área física do hospital, a gente tem a disposição, digamos assim, né? A disposição de cada área. Então, o que é que tem em cada área, como a gente classifica cada área, de acordo com a RDC número 50. Então, o que é um leito hospitalar? O leito hospitalar é uma cama destinada à internação de um paciente no hospital. Não se deve considerar como leito hospitalar os leitos de observação e os leitos de unidade de terapia intensiva. O leito de unidade de terapia intensiva, a gente vai ver a classificação dele mais na frente. O que é o quarto? É um ambiente com banheiro anexo destinado à internação de pacientes com capacidades para 1 ou 2 leitos. Já a unidade de internação é uma unidade destinada à acomodação e à assistência do paciente internado. Ainda na área física hospitalar, então, como a gente já viu, o hospital ele pode ter uma assistência tanto de internação como, por exemplo, ambulatorial. Então, o que é o ambulatório? É uma unidade destinada à prestação de assistência em regime de não internação. Então, o paciente chega lá, ele vai ter o seu cuidado realizado e ele volta para casa, ele não vai ficar internado. No ambulatório, a gente pode ter, por exemplo, consulta médica geral ou especializada, consulta de enfermagem, fonoaudiologia, psicologia, procedimentos médicos de enfermagem, apoio diagnóstico e terapêutico. Ainda na área física hospitalar, a gente tem o que é a enfermaria, né? A enfermaria é o ambiente destinado à internação de pacientes. Ele vai ser dotado de banheiro com capacidade de 3 a 6 leitos. Na enfermaria, a gente vai ter o posto de enfermagem. E o que é o posto de enfermagem? Ele vai ser uma área destinada à enfermagem ou ao corpo médico para a execução de atividades técnicas específicas e administrativas, né? Então, é aquele local onde
a equipe vai se reunir para fazer as atividades técnicas e administrativas relacionadas aos pacientes que aquela área está atendendo. O que é o isolamento? Então, é um quarto destinado a internar pacientes que estejam suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis, ou para proteger pacientes que estejam altamente suscetíveis a infecções ou a agravos, como, por exemplo, os pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos. Então, a gente pode isolar um paciente tanto para evitar que ele contamine os outros pacientes, ou a gente pode isolar um paciente para evitar que ele seja contaminado pelos outros pacientes. Temos também o alojamento conjunto, em alguma situação, como é o caso das maternidades, que é uma modalidade de acomodação do recém-nascido normal em berço contíguo ao leito da mãe. Então, no caso, o alojamento conjunto fica o recém-nascido e as mães juntos no mesmo ambiente. Nós temos ainda na área física hospitalar, a depender do tipo de hospital, a unidade de terapia intensiva. Né? Então, a unidade de terapia intensiva é uma área crítica destinada à internação de pacientes graves que requerem atenção profissional especializada de forma contínua. Nesse ambiente, a gente vai ter materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. Então, na UTI, a gente vai ter um nível maior de complexidade. A partir disso, a gente vai exigir que também a sua equipe tenha um nível maior de especialização na área em que vai atuar. A UTI adulta ela é destinada à assistência de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos. Nesse caso, pode-se admitir pacientes de 15 a 17 anos de acordo com as normas da instituição. Mas a UTI adulta ela deve prestar assistência a pacientes com idade igual ou superior a 18 anos. No caso da UTI neonatal, a gente fala da UTI neonatal que são unidades destinadas a pacientes admitidos com idade entre 0 e 28 dias. Já a UTI pediátrica vai atender pacientes de 29 dias até pacientes de 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de acordo com as normas e rotinas da instituição. Já a UTI pediátrica mista, a gente vai atender pacientes recém-nascidos e pediátricos, todos numa mesma sala, havendo separação física entre os ambientes da UTI pediátrica e UTI neonatal. Então, aqui a gente traz a classificação da UTI quanto à idade dos pacientes que ela vai atender. Nesse caso, a gente vai trazer a classificação das UTIs quanto ao nível de atenção disponível, né? Então, quanto ao nível de atenção que os pacientes vão necessitar naquela UTI. Nós temos a UTI do tipo 1, que são UTIs que estão no processo de adequação à legislação vigente. Então, no entanto, elas continuam em funcionamento. Porém, avalia-se a possibilidade dos respectivos leitos se tornarem leitos semi-intensivos. Então, são pacientes que têm um nível de atenção médio-baixo, mas que precisam dessa monitorização. Temos a UTI do tipo 2. Então, os pacientes que estão na UTI do tipo 2, eles são pacientes com nível de atenção alto. Então, são UTIs credenciados em conformidade com a portaria 342 de 98, onde constam os critérios minimamente aceitáveis para atendimento a pacientes graves. E temos a UTI do tipo 3, né? Então, nesse caso, os pacientes eles vão requerer um nível de atenção muito alto e devem atender aos mesmos critérios da UTI do tipo 2. No entanto, elas vão apresentar um nível de qualificação com recursos tecnológicos e humanos maior do que a UTI do tipo 2. Né? Então, como, por exemplo, a ampliação do número de exames no hospital e o maior número de equipamentos por paciente. Então, em relação a diferença da UTI do tipo 2 para o tipo 3, então a gente tem principalmente em relação aos recursos tecnológicos e humanos. Ainda na área física hospitalar, a gente tem a UTQ, que é a unidade de tratamento de queimados. Então, a depender do hospital, a gente pode ter uma unidade só para tratamento de queimados, porque eles vão exigir uma assistência médica e de enfermagem adequada e um nível de atenção adequado para evitar, por exemplo, infecções. E o que é a CTI? É o conjunto de UTIs agrupadas em um mesmo local. No hospital, a gente também pode ter um centro cirúrgico. E o que é o centro cirúrgico? É uma unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como a recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata. Também pode existir no hospital um centro cirúrgico ambulatorial.
E qual a diferença do centro cirúrgico ambulatorial para o centro cirúrgico convencional? Ela é uma unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas que não demandam a internação do paciente, como, por exemplo, uma sutura. Então, aqui, nessa foto, nós podemos ver essa diferença, né? Então, a gente tem um centro cirúrgico normal, com um nível tecnológico maior, muito bem equipado, principalmente porque os pacientes que vão fazer uso desse centro cirúrgico, eles vão precisar de uma anestesia. Então, a gente tem que ter ele equipado também com uma recuperação pós-anestésica e pós-operatória. E a gente tem esse centro cirúrgico ambulatorial. Então, o paciente, ele vai passar por uma atividade cirúrgica menor, que não vai demandar que esse paciente tenha internação. Então, também não vai demandar que esse paciente, ele passe por uma anestesia geral, né? Então, nesse caso, a gente não precisa ter um local para recuperação pós-anestésica. Ainda sobre a área física hospitalar, a gente tem um centro de material esterilizado, que a gente vai chamar de CME. E o que é esse centro de material? É uma unidade destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais utilizados em todas as unidades de um estabelecimento de saúde. Ele pode se localizar tanto dentro como fora da edificação usuária dos materiais. Então, todo hospital ele deve dispor de um centro de material esterilizado, por onde vai passar todo o material utilizado naquela unidade. Então, nesse local, ele vai receber, vai ter a área de expurgo, vai ter a área de limpeza, descontaminação e a área de preparo para que o material ele seja utilizado novamente, né? Seja esterilizado e utilizado novamente. Então, todo hospital ele tem que ter um central de material esterilizado. E o hospital, para que ele funcione, ele não tem apenas uma estrutura física, mas ele tem também uma equipe multiprofissional que vai trabalhar naquele local, né? Então, atualmente, nós temos 14 profissões de nível superior reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde como sendo profissionais da área da saúde. Então, a biomedicina, biologia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Nos ambientes de saúde, atuam também inúmeras profissões de nível médio, que vão participar ativamente na atenção à saúde, como é o caso, por exemplo, do técnico de enfermagem, o auxiliar, o técnico em registro de informações em saúde, o técnico de vigilância sanitária, o técnico em radiologia. Então, esses profissionais vão constituir a equipe multiprofissional em saúde que vai prestar assistência nesse hospital. Então, além de uma estrutura física, a gente tem também um corpo clínico, né? Então, profissionais da saúde que vão prestar os cuidados ao paciente. Em relação à equipe de enfermagem, então a gente já sabe que a gente tem uma equipe multiprofissional que vai atender o paciente nesse hospital. Mas em relação à equipe de enfermagem, ela é composta por quem? Pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem. Então, é importante a gente esclarecer que a formação do auxiliar de enfermagem ela foi extinta pelo Conselho Nacional de Educação em 2004. Então, desde então, estão sendo adotadas medidas com o objetivo de incentivar que os auxiliares de enfermagem eles continuem a sua formação para que eles recebam a formação de técnico de enfermagem, né, através da complementação da sua carga horária. Então, atualmente, a gente não tem mais informação o auxiliar de enfermagem, a gente tem o enfermeiro e o técnico. E os auxiliares de enfermagem que estão atuantes, então, que se formaram antes do Conselho Nacional de Educação ter tornado esse curso extinto, eles devem passar por esse processo de formação e de ensino para complementar a sua carga horária e, assim, atuar como técnico de enfermagem. E qual a atuação da enfermagem dentro desse hospital? Então, dentro dos serviços de saúde, os principais ambientes de atuação da equipe de enfermagem são a unidade de enfermagem, que ela vai ser composta pelos espaços em que a equipe atua ativamente, e a unidade do cliente, que tem esse menor espaço de atuação em que o paciente é internado e recebe os cuidados essenciais. Então, aqui a gente vai ter como funciona essa atuação de enfermagem. Então, na unidade de enfermagem ou de internação, então, ela é composta por posto de enfermagem, a sala de serviço, sala de utilidades, enfermarias ou quartos, banheiros de clientes e funcionários e a copa. Já a unidade do cliente, ela é formada pela cama com colchão e travesseiro, mesa de cabeceira, uma cadeira, uma escadinha, utensílio de tratamento pessoal. Então,
o profissional ele vai atuar tanto no geral, nessa unidade de enfermagem ou de internação, que é disposto por vários leitos, ou ele vai atuar na unidade do cliente, que é disposto realmente pela unidade de um cliente. Então, a gente tem ali aquele leito e as estruturas que compõem aquele leito. Esse serviço de enfermagem, ele é regulamentado de acordo com algumas leis e resoluções. Então, a Lei 7.498, de 1986, ela regulamenta o serviço de enfermagem. Então, de acordo com essa lei, quais são as atividades que a enfermagem realiza? Então, privativamente, a gente realiza a consulta de enfermagem e a prescrição de assistência de enfermagem. A resolução COFEN 358 de 2009, ela vai dispor sobre essa sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Então, ela diz que quando realizada em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de enfermagem, ela corresponde usualmente denominado nesses ambientes como a consulta de enfermagem. Então, a gente, ao receber o paciente, a gente vai realizar uma consulta de enfermagem para que a gente determine o diagnóstico e quais são as rotinas de enfermagem que a gente vai ter com aquele paciente. Então, aqui a gente observa nessa imagem como acontece a consulta de enfermagem. Então, o processo de enfermagem. Então, ela é determinada pela Resolução COFEN 358 de 2009. Então, ela diz que a fase do processo corresponde ao histórico, ao diagnóstico, ao planejamento das ações, à implementação dessas ações e à avaliação da efetividade dessas ações. Então, agora a gente vai ver o passo a passo para essa consulta de enfermagem, para essa assistência de enfermagem que deve ser prestada aos pacientes que estão no hospital. Então, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro e ela se utiliza de método científico para identificar situações de saúde e doença. A partir disso, a gente vai prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, da família ou da comunidade. Ela tem foco na mudança dos estilos de vida do cliente e incentiva a atividade de promoção da saúde. Essa consulta de enfermagem ela é fundamentada nos princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde. Então, a consulta de enfermagem, ela realmente segue um método científico. Então, a gente tem que saber como essa consulta de enfermagem deve iniciar, como é que a gente pode dar alta a esse paciente, né? Então, como a gente pode dizer que esse paciente, ele teve uma melhora, de que forma a gente vai avaliar essa melhora. Então, tudo isso a gente tem um passo a passo e um componente científico para que ela seja realizada da forma correta. Então, primeiro, a gente vai realizar o histórico de enfermagem. E o que é esse histórico de enfermagem? É um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas. Então, para realizar um histórico de enfermagem, a gente vai realizar diferentes técnicas que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família, a coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo de doença. Então, quais as técnicas que a gente vai utilizar para o histórico de enfermagem? O de anamnese, que será a entrevista, e o exame físico completo do paciente. Ao realizar esse histórico de enfermagem, a gente deve registrar os dados de forma completa, concisa e precisa. Então, não é só fazer essa análise desse histórico de enfermagem, a gente tem que também registrar todos esses dados. De que forma a gente vai coletar esses dados de enfermagem, né? De que forma a gente vai realizar essa anamnese. Então, a anamnese ela deve conter dados provenientes da percepção em relação ao problema de saúde, das percepções e observações da família, do enfermeiro, do relato dos outros membros da equipe de saúde, dos registros do pontuário e os resultados de exames laboratoriais e de imagem. Então, a anamnese é realmente essa entrevista, tanto em relação ao paciente, tanto em relação à família do paciente, tanto em relação aos profissionais, aos outros profissionais que realizaram assistência àquele paciente, e aos resultados desses exames laboratoriais e de imagem. Então, a anamnese é a entrevista inicial que o enfermeiro vai fazer com aquele paciente. A gente pode realizar essa entrevista e preencher ela em uma ficha ou questionário, vai depender da forma que se é organizado naquele hospital. E a gente, nessa anamnese, a gente vai realmente fazer um banco de dados de informações sobre aquele paciente, né? A gente pode fazer uma anamnese com perguntas abertas ou fechadas, ou então focadas em um determinado tema específico.
Quais são os dados coletados na anamnese? Então, a gente tem dados subjetivos, então, sobre a percepção do paciente daquela doença, a gente tem dados objetivos, a gente tem um histórico pregresso de doença e os dados atuais sobre aquela doença. Esses dados, eles podem ser obtidos tanto realmente com a entrevista em si, observando o paciente, então a gente vai fazer uma entrevista, vai questionar o paciente sobre uma situação, mas além disso a gente vai observar, então a gente vai olhar o paciente como ele está e fazer alguma consideração. A gente também vai ter dados do exame físico e os resultados das provas diagnósticas, além da revisão do prontuário, então a gente vai ver essa análise pregressa, né, esse histórico de saúde, além da colaboração de outros profissionais. E quais são os elementos da anamnese? Então, que pontos a gente não pode deixar de avaliar nessa anamnese? Então, a gente tem que fazer um dado de identificação, então a gente tem que saber quem é o paciente, a sua idade, sexo, com que ele trabalha, se ele é casado ou não. Então, realmente, os dados de identificação daquele paciente para que a gente consiga compreender a qual grupo social ele faz parte. A gente tem que ter dados da queixa principal, então saber qual foi a queixa que levou aquele paciente àquele hospital, o que é que ele sentiu, o que é que mudou para aquele, o que é que ele vinha sentindo fora da normalidade, né? Para que levasse ele à necessidade dos cuidados de saúde. A gente pode avaliar a história da doença atual, então a queixa principal é saber o que foi que determinou que ele precisou dessa assistência à saúde, mas a gente tem que saber a história dessa doença, então há quanto tempo ele estava doente, quais sintomas ele vinha sentindo, de que forma essa doença evoluiu, nos últimos dias, o que é que mudou na vida dele por conta dessa doença, então realmente essa história de doença, história dessa doença atual. A gente tem que avaliar a história médica pregressa ou história patológica pregressa, então quais as outras doenças que esse paciente tem, quais as outras patologias que esse paciente apresenta, como essas doenças estão evoluindo nos últimos tempos. A gente também deve avaliar o histórico familiar para avaliar, então, a hereditariedade dessas doenças, né? Então, a gente tem que saber, no seu corpo familiar, quem também apresenta histórico dessa doença. Devemos avaliar a história pessoal, então, a história fisiológica e história social. Então, por exemplo, a gente, nesse momento, vai avaliar o uso de álcool e drogas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, então é realmente essa história social. A gente pode avaliar, por exemplo, o local de trabalho para saber se o paciente tem acesso a componentes tóxicos, a componentes teratogênicos, então realmente essa história pessoal. E a revisão dos sistemas, então nesse momento a gente tem que pesquisar, avaliar no paciente, em todos os sistemas, né, do corpo humano, quais sofreram alterações por conta da doença. Passando na anamnese, então eu já fiz essa entrevista, eu já questionei o paciente sobre a doença, já perguntei se doía, onde dói, há quanto tempo dói, de que forma essa dor mudou a sua vida. Agora a gente vai fazer a coleta do exame físico. E o que é que a gente precisa para fazer esse exame físico? A gente precisa dos métodos propedêuticos. Então, a gente vai inspecionar, a gente vai palpar, a gente vai percutir e vai auscultar esse paciente para saber se esse paciente ele está apresentando alguma coisa fora do padrão e normalidade. Então, o que é que está alterado, onde dói, de que forma dói, se aquela dor é intensa, palpar para ver se tem alguma região com alguma proeminência. Então, realmente, a gente vai, no exame físico, conferir com o que ele relatou. Nesse momento, a gente vai sentir, a gente vai inspecionar e vai avaliar as alterações sentidas por conta dessa doença. Depois que a gente realizou a entrevista, realizou o exame físico, a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem. Então, o que é o diagnóstico de enfermagem? É esse processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados. Então, a partir do momento que eu escutei o que o paciente sentia, que eu analisei no exame físico, eu vou elaborar diagnósticos de enfermagem. Então, eu vou ter essa tomada de decisão sobre os conceitos de diagnóstico de enfermagem e eles vão constituir essa base para a minha ação. Então, de acordo com o diagnóstico, ele vai estabelecer quais as ações de enfermagem que eu vou ter com aquele paciente. É muito importante que no hospital se padronize a utilização de uma linguagem padronizada, como é o exemplo das taxonomias de enfermagem, NANDA, NIC, NOC e CIP, para que todos os profissionais eles realizem diagnósticos da mesma taxonomia, né, para que não fique cada enfermeiro realizando diagnósticos diversos. Depois que eu fiz o diagnóstico de enfermagem, eu vou planejar
é a assistência de enfermagem. Então, eu vou dizer qual a assistência que aquele paciente deve receber de acordo com os diagnósticos estabelecidos. E a partir desse planejamento, eu também vou dizer quais os resultados que eu espero, quais as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas com o paciente para que a gente alcance essas metas. Passado esse momento, então eu já planejei o que eu vou fazer, agora eu vou chegar no momento de implementação. Então, a implementação, ela é realmente essa realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Nesse momento, a gente tem que implementar, então a gente vai determinar as intervenções, mas a gente tem que fazer isso de forma organizada. Então, a gente tem que estabelecer prioridades diárias, a gente tem que monitorar respostas às intervenções, a gente tem que realizar intervenções e fazer as mudanças necessárias a cada dia. Deve sempre registrar cada intervenção realizada e deve receber informações. Então, deve avaliar tanto com o paciente, como está sendo essa intervenção, e com o restante dos profissionais. Após a implementação, eu devo sempre avaliar. Então, a avaliação é esse processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas àquela implementação. E a gente também vai avaliar se as intervenções de enfermagem elas alcançaram o resultado esperado. Então, lá na frente, quando eu determinei quais eram os resultados esperados, agora eu vou avaliar se eu estou conseguindo chegar a esses resultados. Então, a assistência de enfermagem sistematizada ela vai permitir planejar, executar e avaliar o atendimento a cada situação. Então, essa avaliação de enfermagem ela tem que ser rotineira, né, para que a gente consiga avaliar realmente se o paciente está respondendo da forma correta. Deve ser feito um relato periódico ou diário após a avaliação do paciente. Nesse caso, a gente vai avaliar a resposta do ser humano à assistência de enfermagem implementada e ela perpassa todas as etapas do processo de enfermagem. Então, a gente vai avaliar se os diagnósticos ainda estão adequados, a gente vai avaliar se teve alguma alteração ao exame físico, então a gente vai reavaliar cada fase do processo de enfermagem. Em toda essa assistência, a gente deve seguir sempre o nosso código de ética, né? Então, a gente deve aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Sempre que aplicar o processo de enfermagem, a gente deve registrar no prontuário ou em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Isso é muito importante. Devemos sempre documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Então, de acordo com o nosso código de ética, a gente tem direito de aplicar o processo de enfermagem, mas a gente tem dever de registrar. Então, tudo que foi feito com o paciente, ele deve ser registrado de forma correta. Então, ao falar de registro, a gente vai falar sobre os registros de enfermagem. Então, o que é o registro de enfermagem? Ela é uma forma de comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos seus cuidados. Ela deve estar presente em todas as fases da sistematização da assistência de enfermagem e do processo de enfermagem e ela fornece subsídios para o planejamento da assistência, execução dos cuidados e avaliação da assistência prestada. Então, eu registro, o meu colega de trabalho registra, então eu vou conseguir avaliar dia a dia essa evolução do paciente. Por quê? Porque tudo que foi feito com ele foi registrado. Então, se eu tenho dúvida do que foi feito, eu corro lá no prontuário e vejo o que foi registrado, quais alterações que aquele paciente passou, quais as implementações que foram feitas naquele paciente. Por quê? Porque ele está registrado. Então, a gente, nesse momento, chega às anotações de enfermagem, né? Então, as anotações de enfermagem, elas seguem um padrão. A gente tem normas que ditam como devem ser essas anotações de enfermagem, como elas devem ser feitas, quais padrões seguir, e isso a gente vai ver na próxima aula. Então, é isso, pessoal. Até mais. A atividade será enviada em conjunto com os outros professores e qualquer dúvida é só entrar em contato. E até mais. Fiquem em casa e cuidem-se.